comentar um pouquinho sobre o Alcolumbre, que é o personagem aí, o protagonista, na verdade, de toda essa história da indicação para o Supremo Tribunal Federal, quem está com a bola na mão. Vamos dar uma olhadinha. Estou cumprimentando o presidente Alcolumbre pela rapidez que o Senado votou a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Foi uma coisa extraordinária e já está na minha emenda para sancionar, e eu vou sancionar quando eu votar a partir do dia 11, com a presença dele, porque o povo vai ficar orgulhoso de ter sido isento de pagar imposto de renda quem ganha até R$5.000. Parabéns ao Alcolumbre. Exatamente, presidente. E parabéns aos senadores. Obrigado. Unanimidade nas duas casas, presidente. 5 mil garantido, 1º de janeiro de 2026, tudo em paz. Madá, eu tenho dois episódios dessa cena aí que eu queria comentar, né? Isso foi antes da indicação, então essa relação vai azedar daqui para frente, mas ali você vê que o Lula é que fica segurando a mão do Alcolumbre, né? O Alcolumbre fica com aquele sorriso amarelo assim, e tenta tirar a mão e o Lula segura e abraça, e depois quando o Haddad vai tentar esse mesmo approach, ele já não consegue, o Lula já é mais seco ali com ele, né? O Alcolumbre faz esse jogo ali, ele tem 81 senadores, até brinquei na introdução que ele é o líder do partido da Boquinha, porque realmente ele conseguiu um número enorme de cargos, a gente não consegue nem mapear, e com isso ele tem os 81 votos ali no Senado. Então, se o Alcolumbre não quiser que essa indicação do Messias passe, tem dois caminhos, né? Ele pode não pautar, simplesmente esperar o governo Lula acabar, e aí o Lula não vai poder preencher essa vaga, pelo menos neste mandato, ou ele pode colocar em votação e quando ele perceber que já tem votos suficientes para derrotar, ele encerra a votação e impõe uma derrota ao Lula, que só perdeu aí, quem só não conseguiu fazer ministro supremo é o Floriano Peixoto. Mas isso tem tudo a ver, né, Madá, com a operação do Vorcaro, do presidente do Banco Master, que deu uma congelada ali no Supremo Tribunal Federal. Ou você acha que não foi esse o timing utilizado pelo Lula? Olha, essa operação, nos bastidores de Brasília, fica essa história toda hora, né? Não, tem muita gente com medo. Nossa, muita gente vai ser exposta. Vocês não sabem o que tem ainda por vir. A gente ouve muito isso. E, na verdade, quando você ouve muito isso, é como quando começa a divulgar a escuta telefônica, né? É meio para colocar uma guilhotina suspensa ali, que pode cair a qualquer momento e pode nunca cair. Pode nunca vir à tona nada, pode não ter nada mais. Mas esse momento da história do Banco Master é um momento em que fica todo mundo meio ressabiado. O Lula faz uma aposta ousada, né, com o Jorge Messias, porque esse timing da indicação, assim, para mim o que salta aos olhos é o seguinte: foi logo depois que se descobriu que a AGU sabia do escândalo do INSS e nada fez. Só tem dois critérios para você ser ministro do Supremo. Não precisa nem ser formado em direito, não sei se o pessoal sabe disso. Não precisa ser formado em direito, não precisa ser juiz, não precisa. Precisa ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Na semana que aparece isso, vai indicar, é uma demonstração de força também, né, Andrés? Uma demonstração de eu faço o que eu quero, eu posso, eu quero, eu faço, aconteça. Como que o Senado vai reagir a isso? Porque não aceitar indicação de ministro do Supremo seria uma bomba no governo Lula. Estão dispostos mesmo a fazer isso? Não estão dispostos? A gente ainda vai ver muita coisa sendo acertada em torno, né, dessa candidatura do Jorge Messias, porque cada hora um vai vir pedir uma coisa diferente. É um tema que lá é complexo, bem complexo. O preço vai ser bastante alto. Está todo mundo aqui esperando qual vai ser o próximo passo do Davi Alcolumbre. A gente já sabe que ele prometeu colocar uma pauta bomba aí, que é essa aposentadoria, que pode gerar uma despesa extra para o governo. Os cálculos são bastante distintos, mas se fala até 200 bilhões de reais. Ele anunciou isso ontem num vídeo nas redes sociais dele. Mas o Davi Alcolumbre, ele não tem muito esse perfil de não negociar. Alguma coisa ele vai negociar, mas a gente já sabe que ele fez isso
numa indicação ali do Bolsonaro, ele segurou 9 meses praticamente a indicação para colocar isso em pauta. Então, tem esse movimento da política. O Davi Alcolumbre agora está se falando muito que ele indicou um dos presidentes de um fundo de pensão que investiu muito dinheiro no Banco Master. Isso está sob investigação. Se houve interferência política para que fundos de pensão de estados colocassem dinheiro no Banco Master. Esse é um dos pontos da investigação, e o Davi Alcolumbre aparece como quem, pelo menos, indicou. Aliás, por que eles queriam tanto indicar, né, presidentes de fundo de pensão? Agora a gente vai entendendo um pouco. Só que é bom dizer, né, Madá, que essa operação do Banco Master não vai pegar só o Centrão, não. Pega também muita gente do PT, inclusive o líder do governo do Senado, Jacques Wagner, era muito amigo desse pessoal do Banco Master. Então vai respingar para tudo quanto é lado. Aliás, na minha avaliação aqui, essa operação logo, logo vai ser anulada ali pelo Supremo, pelo STJ, porque pega muita gente, inclusive nas cortes superiores. Vamos lembrar que a mulher do Alexandre de Moraes era uma das advogadas do Vorcaro, né, nas questões ali do banco, que tem uma coisa bem curiosa, viu, Madá? Não sei se as pessoas se atentaram. Ela era advogada, mas não aparece o nome dela nem do escritório da mulher do Moraes e dos filhos em nenhum processo. Então, eu estou tentando entender o que ela fazia como advogada se o nome dela não está ali nos processos. Então, isso em algum momento ali vai acabar subindo e essa operação certamente vai ser esvaziada. Agora, com relação ao Davi Alcolumbre, com essa indicação do Messias, como a Madá falou, ele queria o Rodrigo Pacheco, que é senador, que também era um nome que o próprio Supremo Tribunal Federal queria, e pelo que eu apurei, tem um acordo para que, se o Lula for reeleito, a próxima vaga seria do Rodrigo Pacheco. Mas aí tem que combinar com o eleitor, né, Madá? E também, assim, o Rodrigo Pacheco também é do tipo que vai combinar essa vaga se o Lula for reeleito com qualquer nome da direita que suba também, né? Rodrigo Pacheco é muito habilidoso na política. É muito engraçado, né, Andrés, a gente trabalhando nisso. Quem é muito apegado à ideologia e briga com os outros é geralmente quem não entende nada de política. Porque os políticos mesmo, eles vão ali fazendo pontes, fazendo os acordos dele, né? E vão conforme o que a vida apresenta. Então, agora tem o Jorge Messias, é capaz de todo mundo também compor com o Jorge Messias, como foi em outras situações. O Alcolumbre, que eu acho que é essa coisa que ele pode simplesmente segurar. Vamos segurar e não vai votar, e o Lula vai fazer votar como? Essa que é a questão. O Lula pegou um nome, vamos dizer, que deixa o Supremo numa condição que é o ministro dele, da Justiça, o advogado dele e o cara que ia levar o salvo-conduto dele. Que é um operador, né? Acho que dá para definir assim, né? É um faz-tudo ali, né? E assim, o que a gente tinha de mais crítica antes, lembra? Foi quando indicaram o ministro Toffoli, porque já havia sido advogado do PT. Quando indicaram o ministro Aires Brito, também se reclamou muito, porque ele tinha uma filiação ao PT muito, muito antiga, né? Mas e no caso do Toffoli também por conta assim do currículo, né, Madá? Ele não tinha conseguido passar nenhum concurso para juízo, que não é necessário, como você colocou, para ser ministro supremo, mas o currículo dele foi bastante questionado na época, né? Se ele tinha formação suficiente para ser um ministro do Supremo, né? É porque diferenciava dos outros, né? Ficava muito diferente dos outros. O Jorge Messias já é mais na linha dos outros, embora os dois tivessem o mesmo cargo quando foram indicados, né? Indica-se o AGU. Na verdade, é muito comum, né? O presidente indicar o próprio advogado-geral da União, não foi só o Lula que fez isso. O ministro Gilmar era a AGU do Fernando Henrique Cardoso. Existe sempre uma coisa meio política, porque a nossa Suprema Corte, eu trabalhei lá já, ela segue o padrão de indicação. Qual que foi a ideia? Imitar o padrão de indicação da Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem 9 juízes. Então, ela é uma indicação política, mas tem a questão técnica também. E a questão técnica, ela acaba sendo, no exercício da função, algo que se imagina que fique acima da questão política.
E por aqui, durante muito tempo, deu certo. Durante muito tempo deu certo. E é por muitas distorções que a gente tem, por ter uma Constituição parlamentarista funcionando no sistema presidencialista, que esse equilíbrio entre os três poderes vai se desfazendo. E os políticos reclamam, mas eles são também os primeiros, quando perdem na votação, aí pedir para o Supremo interferir, né? Tem até piada que alguns partidos políticos, a liderança do partido não fica no Congresso Nacional, fica no protocolo do STF, porque eles só vivem protocolando coisa. Então a gente tem essa distorção e o presidente Lula parece que gosta dela, né? Eu entendo que, em última análise, os políticos e a corrupção política são muito favorecidos com uma politização de Suprema Corte, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo. Se politizar a Suprema Corte, a corrupção e o desmando no mundo político, o fechamento democrático é algo natural, algo que acontece, né? Porque os políticos mesmo, os nossos políticos, vamos ser claros, não gostam muito de democracia, né, Andresa? Democracia, liberdade de expressão, imprensa, eles não gostam muito. Mas o judiciário segurava isso. O negócio é que agora o judiciário entrou na dança, né? Pois é, tomou gosto, né? Não quer sair, entrou num momento mais crítico do país, mas agora deveria ter dado uma recuada. E isso a gente vê que não está acontecendo, pelo contrário, né? Cada vez mais o judiciário tem tomado conta da política. Você lembrou dessa questão dos partidos procurarem o Supremo. A gente tem partidos que praticamente não têm representação no Congresso e conseguem no Supremo derrubar a lei e fazer ali acontecer, né? Eu queria mudar de assunto agora um pouquinho e passar para a questão